Cada vez mais, as instituições financeiras têm olhado para essa questão de agendas de meio ambiente, sociais, pensando muito no net zero, pensando muito na cadeia de valor dos seus clientes, fornecedores e parceiros. As empresas que estiverem conectando o propósito e esse capitalismo consciente, certamente elas vão ter uma vantagem em todos os financiamentos que elas obtiverem, em todos os caminhos que elas tiverem que percorrer com os seus consumidores, com os seus fornecedores e com o próprio mercado financeiro na captação de recursos. Então eu vejo que elas têm uma vantagem, isso está aumentando, essa maturidade aumenta cada vez mais e quem estiver trabalhando com isso na liderança vai se posicionar diferente no Brasil e no mundo. Isso já tem acontecido de uma maneira muito forte. Quando a gente olha para o Brasil e para o mundo, a gente tem cada vez mais planos de transição energética, a gente tem cada vez mais uma mudança, um olhar para o clima muito forte, um olhar para esse financiamento sustentável. Todas as empresas começam a se perguntar como é que elas podem, através das suas métricas, através das suas medidas, mostrar para os agentes de mercado que elas têm uma capacidade de gerar externalidades positivas. Essas externalidades positivas elas vão transformar qualquer emissão dessas empresas em emissões mais saudáveis, consequentemente elas vão ter taxas melhores no mercado. Então eu vejo que para a empresa isso é um grande benefício, o mercado está amadurecendo nesse sentido, e para o consumidor e para quem está do outro lado, né, desses stakeholders participando da comunidade, você vai começar a procurar investimentos que tenham a ver com essa agenda de sustentabilidade. Então, quando eu estiver escolhendo quem eu vou investir, eu certamente vou escolher uma empresa que está olhando para esses indicadores, gerando transparência nos seus reportes e fazendo essa agenda de green bonds, sustainable bonds, de uma maneira aberta no mercado. Então, eu como consumidora vou mudar meus comportamentos e eu tenho certeza que isso vai gerar que outras empresas façam o mesmo caminho. Eu acho que o mundo inteiro vai pagar essa conta, e já está pagando essa conta. Quando a gente pensa em aquecimento global, os números são alarmantes. Essa conta, muitas empresas já têm colocado dentro de si mesmas como um preço interno. Então, uma forma que os CFOs e CEOs têm feito para gerar projetos que vão ajudar nessa sustentabilidade no longo prazo é colocar um preço interno nos seus produtos e nos serviços que estão gerando externalidades negativas, que estão piorando a qualidade, né, de resíduos, que estão gerando custos para a sociedade. E isso certamente vai impactar na performance dessas empresas, porque se elas não começarem a se preocupar com isso, a conta depois não vai fechar. Elas não vão ter matéria-prima, elas não vão ter um ecossistema e a temperatura necessária, elas não vão ter água para fazer as suas indústrias funcionarem, e elas não vão ter pessoas capazes com saúde mental e com a capacidade para gerar valor. Então, o impacto que elas têm gerado e que elas estão começando a medir, ela vai se gerar como um diferencial para elas, e essas empresas vão começar a caminhar no sentido de colocar esse preço interno, isso se os reguladores não fizerem primeiro. Então, eu recomendo que os CEOs coloquem esse preço interno antes que os reguladores o façam, porque na Europa isso já aconteceu. Eu acredito que eles podem caminhar juntos a partir do momento que a sociedade obtém a consciência para isso. Hoje em dia, as empresas que acabam trabalhando com propósito, elas precisam sim lucrar para isso, porém, as empresas que não trabalham com propósito social, elas acabam maximizando o lucro e mantendo a sociedade como um todo, a maioria da população, em uma situação de miséria. Então, esse é o problema. A sociedade ela precisa se conscientizar para que os consumidores cobrem dessas empresas que maximizam esse lucro, exploram a natureza, exploram o ecossistema, para que hajam mudanças ou que eles troquem a empresa dos quais eles consomem. Bom, eu gosto muito do modelo de Branded Finance. Uma oportunidade, um case que eu posso dividir com vocês é que o Grupo Gaia está montando agora com algumas incorporadoras. Eles estão montando condomínios nas áreas centrais de São Paulo, justamente que as pessoas de baixa renda possam morar nesses locais de moradia digna. Essas pessoas acabam pagando um aluguel social e elas também acabam recebendo educação dentro desse condomínio. Praticamente o modelo que eles fizeram foi um consórcio junto com o BNDES, onde o BNDES ele cedeu parte do volume financeiro necessário para isso e a Gaia cedeu a outra metade desse capital juntamente com outros investidores.
Então eles estão montando, na verdade, esse condomínio que vai ser alugado a valores sociais. Eu acho muito interessante o modelo do Branded Finance, porque acaba sendo uma parceria público-privada, onde o dinheiro público ele entra em projetos que vão fazer bem à sociedade ou bem ao meio ambiente. Eu não sei se o espectador sabe, mas 26 bilionários detêm mais de metade da riqueza mundial. Ou seja, quem deveria pagar por isso são esses 26 indivíduos. Por isso que nós precisamos falar de taxação de riquezas e até muitas vezes de reabsorção de algumas empresas pelo Estado. Por exemplo, a Eletrobras é um bem necessário, uma empresa estratégica para o Estado que não deveria estar nas mãos do capital privado. O que é de extrema importância para cada indivíduo saber que cada um de vocês é responsável pela mudança. Não é o que você vai solucionar sozinho, mas a conscientização individual e o movimento de massas pode gerar a revolução necessária. A governança é uma das letrinhas fundamentais, né, do ESG. E sem ela, nada feito, porque é onde tudo acontece. E se a gente não tiver processos, estratégias e até uma vigilância sobre como a gente está fazendo que a empresa seja um espaço, né, o ambiente corporativo seja um espaço acolhedor e impulsionador para todas as pessoas, é muito difícil que a gente consiga avançar em construir um mercado mais potente e mais plural. Então, se a gente quer que todas as pessoas somem, né, por um futuro que seja positivo para todo mundo, né, para qualquer grupo da nossa grande diversidade brasileira ou mundial, é muito importante que a gente olhe para todas as personagens que fazem parte desse contexto, desse cenário. Porque se a gente olhar só para as pessoas que estão lá na cabeça e quem realmente está colocando a energia para fazer a roda girar e fazer as coisas acontecer. Então, olhar para estratégias, processos, né, ferramentas que pensem desde a pessoa que está na base até a pessoa que está no topo, né, dessa hierarquia da empresa corporativa, é muito importante para que todo mundo esteja engajado a construir um futuro possível melhor e positivo para todo mundo. Eu vou deixar um convite para você que está acompanhando esse vídeo, pensar um pouquinho do que a gente chama na Profissas, a Escola da Diversidade e Habilidades Humanas, sobre atitude inclusiva. A gente passou nos últimos anos falando muito sobre diversidade e inclusão, esse tema está muito em voga, está em pauta nas companhias, mas eu tenho sentido uma preocupação das lideranças, das pessoas e até nossa que trabalha realmente construindo essa jornada, essa prática, né, para fazer ela acontecer, da gente colocar mais como atitude. Parar só de falar sobre isso, de aprender o letramento, mas realmente colocar em prática. E claro que isso é uma responsabilidade governamental, das organizações, mas é nossa também enquanto indivíduo. Então é muito importante que quando você for entrar em contato com uma outra pessoa, que você lembre de ser humano sempre. E que você aplique essa empatia, né, e esse afeto mesmo na hora de se relacionar com outras pessoas. Então eu te convido a gente começar a praticar, como a gente defende na Profissas, a atitude inclusiva todos os dias e a todo contato que você tiver com outra pessoa. Olha, eu acho que a aproximação com os temas, com as pessoas, no caso de pessoas trans, por exemplo, né, que é onde eu atuo mais, LGBT, QIAP+, de um modo geral, mas principalmente pessoas trans. Aproximação, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né, o preconceito, ele é ignorância, né? E as pessoas ignoram do que nós estamos falando, né? Mesmo em questão de raça, de gênero, entender que o preconceito age nos viés inconscientes e nós não temos noção de como nós estamos agindo por conta desse preconceito, dessa ignorância. Então, aproximar, compreender o que é uma determinada população, o que nós precisamos fazer para daí poder pensar no que fazer para a inclusão. Acho que a gente precisa atuar em cada momento. Já falou de acionistas, por exemplo, nós precisamos mostrar que diversidade dá lucro, que diversidade é bom para os negócios. Tem várias pesquisas aí apresentadas nos últimos 10 anos, mostrando que quanto mais diversidade na empresa, mais lucrativa ela é. Tem várias razões explicativas que eu nem vou entrar muito nisso. Quando nós falamos de funcionários, de diretoria, de gerência, de RH, nós estamos falando daquilo que eu falei antes, que é aproximação, compreender os mecanismos que agem na mente das pessoas, que impedem o preconceito, que atuam com preconceito, impedem o desenvolvimento, a contratação de pessoas com determinadas características. E nós precisamos sair desse modelinho que nós temos ainda, né, dentro da cabeça daquilo que é o certo e o que é o perfeito.
né? Porque isso impede a imensa maioria das pessoas de terem acesso, seja nas empresas, seja na educação, seja em outras oportunidades, cargos públicos, etc. Então, nós precisamos atuar de um modo geral, né? Então, em vários campos diferentes, de formas diferentes, para romper o preconceito. Quando a gente olha para o legislativo, para o executivo, para as empresas, de gerência para cima, nós vemos que um homem branco, cis, que não é trans, hétero, que estudou inglês desde pequenininho, escola particular, que morou fora, teve todas as oportunidades. E isso é uma parcela muito pequena da população. Ou seja, nós damos as ferramentas, os instrumentos para uma parcela muito pequena da população em detrimento da grande maioria, né? Então, quando a gente pensa em como fazer, nós vamos mostrar isso. Mostrar que é bom para os negócios, que é bom para as empresas, que é bom para toda a sociedade, dar oportunidades a vários grupos que são discriminados, que são tidos como menos capazes. E aí atinge até a questão das mulheres, né, que vem mudando agora mais recentemente, mas que há 50 anos atrás eram criadas apenas para o lar, né? Então, essa ideia de que a mulher não pode, que a pessoa negra, ela às vezes é inconsciente. Ela não passa, não é uma coisa que você percebe. Pensa nisso. Você olha e já julga, né? Isso é o pré-conceito. Pessoas trans, pessoas LGBT, uma pessoa com cabelo, uma cor diferente, enfim, com uma roupa diferente, ou um índio, né, com um cocar, como aconteceu numa reunião recentemente também num fórum, inclusive com um juiz, são questões que as pessoas não estão preparadas para lidar e tem que se preparar, tem que compreender que diversidade é todo mundo, que precisa haver oportunidade e inclusão para todo mundo. E como atingir isso? Com educação, com ensinamento, com palestras, com conscientização, com aproximação desse público, para entender que uma pessoa indígena, um imigrante, uma pessoa negra, uma pessoa diferente, pode ser extremamente competente e boa para os seus negócios, para a sua empresa, trazer riqueza. Eu costumo dizer que está cheio de pedrinhas jogadas na rua, como pedra, cheio de diamantes brutos atirados na rua como pedrinha, como se fossem pedrinhas. Nós precisamos encontrar esses diamantes brutos e lapidá-los para que eles brilhem e tragam riqueza. Eu acho que um dos maiores desafios é as pessoas entenderem o que é, né, essa relação ambiental e social de um negócio, e principalmente de um negócio social. Porque a gente precisa lidar e cuidar de pessoas, né? Não de coisas. Porque as pessoas vão fazer com que as coisas mudem. Parece meio clichê, mas é a real de quando a gente fala de desafio, entendeu? O desafio, então, é lidar com as pessoas, e por isso que a gente tem um negócio social, que é uma escola de gastronomia, aonde a gente faz a formação dessas pessoas, né? A gente fala o tempo inteiro sobre sustentabilidade, a gente fala o tempo inteiro sobre impacto social. Então, o desafio sempre é lidar com pessoas e fazerem elas entenderem o que a gente está fazendo. A gente é um negócio social com uma vertente de escola de gastronomia para a periferia, né? Então, a gente está falando de formação. Então, o impacto na formação, quando a gente, desde o início, fala para as pessoas relacionado à sustentabilidade, a desperdício, ao aproveitamento total, a impacto social, o que é isso, já fica menos difícil depois de impactar na ponta. O que é a ponta, né? Depois dessa formação, a gente tem um restaurante escola, hoje, na verdade, 3 restaurantes escola no Brasil. E aí, quando essas pessoas vão, né, que são nossos ex-alunos e alunas, estagiarem dentro do restaurante, esse restaurante tem um ciclo completo de formação. Então, lixo zero, né? A gente está falando de formação contínua, de não desperdício, de um cardápio que é sazonal, de comprar produtos que são orgânicos de produtores de agricultura familiar. E a gente começa a fazer um ciclo de economia circular completo, que faz sentido porque as pessoas foram formadas para. Então, para mim, é muito lógico assim, o processo de que, se você precisa de um profissional qualificado e comprometido, aporta informação. A gente precisa, as empresas, lidar com as pessoas como se não fossem coisas, sabe? Então, se no final o seu RH ali você está gastando menos, né, do que a sua estrutura ou seus computadores, alguma coisa está errada.
A gente precisa cuidar das pessoas em si. Então, esse é o processo. O resto está escrito aí, tem um monte de gente fazendo. Mas se a gente não cuida de pessoas, não anda. A gente precisa, real, entender que a gente está num tempo de mudanças. Né? As coisas que funcionavam há 10 anos atrás não funcionam mais. As coisas que funcionavam há 6 meses atrás não funcionam mais. A gente precisa admitir esse momento de mudança, que nada mais do que funcionava dentro de um corporativo, dentro de várias empresas, não funciona. Entendeu? O que funciona hoje é a gente lidar com pessoas e saber como a gente vai trabalhar com elas e as dores delas, inclusive. Né? Que não é mais só o capital em si, mas é um cuidado. Como líderes conscientes ou capitalistas conscientes, nós acreditamos que qualquer produto é um veículo para uma causa maior que queremos promover, seja ela social, ambiental ou outra que seja. Nosso produto, nosso bem, ele existe primariamente para oferecer ao consumidor um chocolate saboroso, saudável, mas que não somente se limita a isso. Procuramos oferecer um chocolate que é bom para todos, bom para o produtor, bom para o consumidor ou o chocolatra e bom para o planeta. Toda a jornada ela é rica em desafios e felizmente mais oportunidades do que desafios. Promover uma rede de produtores do zero não é um fato fácil. Unir, articular e promover essa rede levou tempo. Felizmente, após alguns anos, nós percebemos que a própria rede em si, ela se amplifica, ela se transforma e ela cresce junto. Acreditamos muito na importância de nós, mais do que estarmos juntos, nós aprendermos a fazer juntos. Essa rede de produtores que combina pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores é uma demonstração disso. É possível, por meio da colaboração, nós fazermos mais, fazermos melhor. Um outro desafio que enfrentamos é o mero fato de empreender. Empreender não é um fato fácil e não há glamour nisso. Os primeiros anos, os primeiros dias de negócio são difíceis. Tudo começa pequeno e tudo começa não lucrativo. Os negócios tornam-se lucrativos ao longo do tempo. Reconhecer que empreender é sobre uma jornada e que faz parte de alguns tropeços e alguns sucessos, e que os sucessos sejam maiores e mais numerosos do que os fracassos e os erros, é fundamental numa mentalidade de quem deseja empreender com impacto. Dizemos que ao consumir um dengo, você está mais do que meramente consumindo um bom chocolate. Consumir um dengo hoje é um gesto. É um gesto do mundo que você deseja para si e para o outro. Alguns exemplos de práticas que promovemos por meio da Dengo Chocolate são: primeiro, procuramos promover renda decente para pequenos e médios produtores no cacau do Brasil. Como fazemos isso? Disseminamos boas práticas de cultivo e colheita e pós-colheita de cacau no Brasil. E segundo, temos um mecanismo, e este sim é o principal motor, trator, para a promoção de renda digna aos produtores, que é um mecanismo de pagamento de prêmio de preço ao produtor. A título de curiosidade, apenas no último ano, o produtor de cacau recebeu praticamente o dobro do que o preço pago pelo mercado de cacau. Esse é o principal mecanismo de valor compartilhado e transferência de riqueza para que os produtores possam ter renda digna e qualidade de vida com suas famílias. Nós acreditamos também que um chocolate ele não basta ser saboroso, ele precisa ser saudável e procuramos assim combinar sabor com saúde. Como fazemos isso? Removemos ou reduzimos açúcar em nossas formulações. Hoje, temos apenas cerca de 27% de açúcar adicionado em nossas formulações. É muito ainda pelo que desejamos, mas já é cerca de metade do que a cadeia ou do que a categoria adiciona no Brasil. Fazemos também e incentivamos um consumo mais consciente, mais coerente, por valorizar a opção de venda a granel. Acreditamos que o melhor resíduo é aquele que não é gerado. Como fazemos isso? Ao optar pelo dengo ou pelo nosso quebra-quebra ou nossas pepitas hidrágeas na opção a granel,
nós fazemos com que hoje cerca de 1/3 das vendas da marca já estejam hoje livres de uma embalagem secundária. Fazemos isso também por procurar zerar o plástico. Hoje, mais de 92% das nossas embalagens já estão livres de plástico e queremos ser plastic free as soon as possible. Ou em português, tão logo possível, queremos ter 100% de nossas embalagens livres de plástico. Fazemos isso por conservar a floresta. Hoje, 100% do chocolate da Dengo advém de sistemas agroflorestais, o principal deles a Cambuca. E por que uma agricultura regenerativa, sintrópica, ou agricultura, como já dito, de sistemas agroflorestais são importantes? Porque apenas 1 hectare de um sistema agroflorestal como a Cambuca, ela sequestra praticamente o dobro de CO2 equivalente do que um cacau plantado a pleno sol. Isto é positivo, olhando apenas uma das perspectivas, que é o carbono. Mas nós sabemos que criar pomares, criar sistemas agroflorestais não favorecem apenas o sequestro de carbono, mas também contribuem para o aumento de água, biodiversidade, diversidade e sistemas mais resistentes a sistemas mais resistentes a pragas e insetos.